prezados profissionais da educação do município de Curitiba. É com grande alegria que estamos juntos para refletirmos sobre as contribuições de Paulo Freire para a educação brasileira. Falar de Paulo Freire é falar de esperança, de amor, de diálogo, como em uma relação íntima e recíproca com o outro. É adentrar nos diferentes tempos e espaços que constituem o ser humano, dessa relação que estabelecemos com o mundo. São tantas as suas obras e todas elas nos levando a grandes reflexões. Mas qual é a relação de Paulo Freire diretamente com as crianças? Já que ouvimos tanto falar da relação de Paulo Freire, dele com os jovens e adultos. Nessa busca das relações, encontramos um educador que viveu os seus ensinamentos. Encontramos uma preciosidade, um livro que traz uma coletânea de cartas que Paulo Freire trocava com a sua prima Natércia, chamada por ele de Natercinha. Ela tinha apenas 9 anos na época, quando começou a se corresponder com Paulo Freire. Esse aqui. Esse é o livro. Ele se chama A Casa e o Mundo Lá Fora. Cartas de Paulo Freire para Natercinha. Ele é de Natércia Lacerda e foi ilustrado pela curitibana Bruna Assis Brasil. A Bruna, assim como muitas das nossas crianças, vivia desenhando. E a paixão por desenhar o mundo fez dela, como ela mesma se intitula, uma feliz ilustradora de livros infantis. Dentre os títulos ilustrados pela Bruna estão Malala, Flávia e o Bolo de Chocolate, Quanto Segredo, A Menina que Parou o Trânsito e O Riso da Melancia. E esse livro que estamos apresentando, A Casa e o Mundo Lá Fora, realiza uma verdadeira curadoria desse universo mágico de trocas de cartas entre Paulo Freire e a sua prima Natércia. Essa troca de cartas ocorreu entre os anos de 1967 a 1969, o que corresponde ao período em que Paulo se encontrava exilado no Chile. Mas, falando de exílio, como que seria para uma criança compreender a complexidade de um exílio? Como essa criança compreenderia o sumiço inesperado de um familiar? E por que de repente teria ido morar em outro país, com outra língua, com outras características climáticas tão diferentes do nosso país? A partir das curiosidades e indagações dessa criança, Paulo Freire inicia um movimento dialógico, no qual revela a sensibilidade para a infância e as diversas formas de alimentar a curiosidade infantil. Nas correspondências que trocaram, parece que estávamos ali, com o Paulo Freire, naquele momento e nos lugares por onde passou. A riqueza dos detalhes descritos aqui, em suas cartas, nos levam a imaginar os espaços, a temperatura e o imenso respeito pela infância, ao relatar todos os fatos importantes desse período vivido no Chile. Nessa relação com a sua prima Natércia, ele não perde de vista o cuidado ao escrever para uma criança, na busca pela construção de sentidos e em cada palavra, em cada detalhe das correspondências descritas. Entre as cartas contidas aqui nesse livro, eu escolhi uma que chama-se As Cartas. As Cartas. Nasci em 1958, primeira filha de meus pais. Minha irmã nasceria em 1961 e meu irmão em 1968. Até os 9 anos, todo o meu tempo era para ir à escola, ler, ouvir música, desenhar e dançar, coisas que sempre gostei de fazer. Não fazia a menor ideia de que o Brasil passava por um momento tão difícil e que se agravaria e muito ao longo dos anos seguintes. Não sei se foi pela curiosidade sobre um país vizinho em que caía neve, pela novidade de trocar cartas, pela primeira vez a saudade de Paulo,
ou porque eu vi as cartas que iam e vinham. Mas o que aconteceu é que um dia resolvi escrever a primeira carta da minha vida, para Paulo. Ele já havia estado na Bolívia com sua mulher e filhos, e naquele ano, em 1967, morava no Chile. Naquela época, as cartas demoravam muito a chegar. Lembro-me de aguardar ansiosa as respostas. Eu gostava especialmente de ler o que Paulo escrevia sobre as estações do ano no Chile, as cordilheiras nevadas, os flocos de neve no corpo, as flores, as roseiras risonhas, os vários tons das folhas no outono. Minhas amigas têm razão. Essa correspondência é um tesouro para mim, o que guardo desde menina. Os envelopes eram identificados pelas cores das bandeiras de cada país: verde e amarelo da bandeira do Brasil, azul e vermelho da bandeira do Chile. O que me intrigava é que os destinatários eram sempre diferentes, pois nunca se podia escrever o nome de Paulo no envelope. Assim, cada vez era um nome diferente. Nas cartas, eu podia citar seu nome, mas do lado de fora, onde qualquer um poderia ler, eu tinha que seguir as orientações da minha mãe. Trocamos 5 cartas entre os anos de 1967 e 1969. Fiz questão de digitá-las aqui, mantendo a grafia da época, exatamente como Paulo escreveu. Na verdade, foram 6, pois uma delas veio endereçada para mim e para minha irmã. A última carta veio com a foto do homem chegando à lua, momento de incredulidade para os mais velhos. Depois, não há registro em minha memória de menina do porquê de termos parado de nos corresponder. Talvez eu simplesmente tenha crescido. Talvez ele tenha ficado cada vez mais ocupado escrevendo seus livros. Talvez o Brasil tenha ficado mais complicado. O fato é que se passaram muitos anos até que Paulo pudesse voltar ao Brasil. Demorei a entender que ele não voltava porque não podia, porque nosso país tinha as portas fechadas para ele, para muitas outras pessoas, também exiladas em diversos países. Paulo Freire, o educador, fui conhecendo aos poucos. Sobre o Brasil e seus anos de chumbo, eu fui aprendendo com meu pai. Quantas riquezas nas palavras dessa criança de 9 anos de idade. Fala de saudade, fala da sua curiosidade em saber onde a neve esteve caindo e saber sobre as saudades do primo Paulo Freire. Mas ao ler a carta de Paulo e as indagações de Ana Tercinha, sentimos íntima relação deste educador com as crianças. Separei mais um trecho que ilustra bem o contido neste livro. Querida prima Ana Tercinha, recebi sua cartinha. Fiquei muito contente. Elsa também ficou. Achei ótimo que você se lembrasse de me escrever. Recebi também uma carta tão bonita quanto a sua, de Ana Clara. Será muito bom quando um dia você puder vir a Santiago. Então, não só você conhecerá outro pedaço do mundo, como verá outras gentes que falam outra língua que não é a sua, que tem outros costumes, mas, sobretudo, você verá a nós e nós a você. E então conversaremos sobre muitas coisas e você fará passeios e verá a Cordilheira dos Andes, muito alta, muito bonita. No inverno ela fica branquinha, como se fosse um grande Papai Noel de barbas bem alvas, imensas e brilhando nos dias de sol. É muito bonito tudo isso. É bonito ver a neve caindo em cima da gente, caindo em cima das árvores. As árvores vão ficando curvadas e todas branquinhas. Parecem até umas velhinhas, bem velhinhas, que já não podem ficar de pé. Um dia eu fui ver a neve cair perto da casa azul onde eu moro. Saí de dentro do carro, todo agasalhado, com capote, chapéu, luvas, porque fazia muito frio.
e fiquei maravilhado como você fica quando a mamãe ou o papai trazem uma boneca para você. Aí comecei a ficar todo salpicado de neve. A neve caía em cima de mim, do meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu, e eu me senti um menino de novo e quase brinquei de fazer bonecos de neve. É uma coisa boa na tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que vou lhe dizer. Mamãe e papai te explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir o mundo cheia de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam melhor. Mas eu não quero fazer carta complicada para você. Carta de gente grande. Mas é possível também conversar com o menino com uma conversa como essa. Assim eu converso com Joaquim e Lute, toda vez que eles querem conversar. Da mesma maneira, toda vez que você queira conversar comigo, me escreva. Você é hoje a mais nova das minhas amigas que me escrevem sempre. Da Casa Azul, onde estou lhe mandando nesta carta um beijo e um abraço bem forte para seus pais, a quem quero muito. Santiago, Casa Azul, outono de 67, do seu primo Paulo. Essa é a carta de um menino que ainda vivia dentro de Freire e que nesse mesmo período produziu uma de suas obras mais lindas no mundo, A Pedagogia do Oprimido. Assim, finalizo com a beleza de uma das palavras mais fortes e vivas de Paulo Freire que ecoam. Eu gostaria de ser lembrado como o sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida, o amor. E é com muito amor que propomos a construção desse grande movimento coletivo de reconstrução dos projetos políticos pedagógicos. Nos encontraremos no ambiente virtual organizado pela equipe do programa Veredas Formativas. Lá vocês irão encontrar a carta de Paulo Freire lida por mim. Após a leitura da carta, convidamos cada um de vocês a aprofundar as reflexões com a leitura do artigo As Cartas de Paulo Freire a uma Criança e os Princípios de uma Pedagogia da Infância. E a partir das inspirações e inquietações que esse artigo provocará, cada unidade educacional irá construir coletivamente uma carta. A partir da temática, o CEMEI ou a escola e o mundo lá fora, no qual poderão explicitar os desejos, as concepções e suas expectativas, trazendo a identidade de cada CEMEI e de cada escola. Essa carta terá um destinatário muito especial. Ela irá compor a abertura do projeto político-pedagógico da unidade educacional da qual você faz parte. E eu desejo que juntos trilhemos um belo percurso.